Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma situação que a Silvia postou lá no grupo sobre ordenação de campo texto, tá? Vou falar sobre o varchar. A ordenação do campo texto dela, na hora que ela manda ordenar lá, se tiver algum caractere acentuado, a ordenação não fica correta. Então todos os valores lá, por mais que ela manda ordenar, você manda lá dar ordem em um campo só que não fica certo, tá? Então não sei se você já passou por isso, mas isso é um problema de charset. O charset, normalmente, ele é definido na hora que você vai criar o banco de dados. Você define qual é o charset padrão para que você não tenha que definir em todas as colunas de texto que você vai criar, em todas as colunas varchar ou char que você vai criar, certo? Agora, se você definiu o charset incorreto ou não definiu o charset padrão lá na hora de criar o seu banco de dados, você vai ter esse tipo de problema de mandar fazer uma ordenação em um campo texto e os campos com caracteres especiais, sejam eles com acentuação, seja cedilha ou qualquer outra coisa, vão ficar sempre para o final. Isso por quê? Porque cada charset que você tem dentro do banco de dados tem uma sequência de caracteres e essa sequência muda, certo? Ele não faz a ordenação pelo texto, ele pega o código ASCII desse caractere e manda ordenar, certo? Então se você definiu o charset errado, você vai ter uma ordenação errada, certo? Errada para a gente, mas para o banco de dados está certo, porque ele não se confunde, ele só está com caracteres na posição diferente por conta da diferença de charset. Beleza? Então, hoje eu quero mostrar para você como definir o charset correto e como fazer a conversão de charset de um banco de dados que você já tem pronto, certo? Esse processo é um pouquinho complicado, porque não tem como você simplesmente mandar fazer a alteração, tem algumas precauções que você tem que tomar, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, dá uma olhada aqui na tela. Olha só, eu já criei um banco de dados aqui, que é o teste charset. Na verdade, esse aqui é só o alias, porque na verdade, esse banco aqui é o padrão.fdb, beleza? Que eu criei especificamente para esse exemplo. E dentro desse banco de dados só tem uma tabela, que é a tipos charset, tá? Esse tipo charset ele tem ID e tem alguns campos varchar, tá? Esses aqui. E eu nomeei eles de acordo com o charset que eu defini para cada um, beleza? Vou dar um Ctrl mais aqui e ele vai dar uma apertada nas colunas. Então eu tenho aqui, ó, char none, que está usando o charset none e colete none. Tem char win-w1252, que está usando o charset win1252 e colete também o win1252, tá? Tem um outro char aqui que eu coloquei win1252 como charset e winptbr como colete, tá? Então, só para ficar mais claro para você, o colete é um grupo de variações que tem dentro de algum charset. Então, o win1252 tem o win1252 e o winptbr e alguns mais coletes dentro desse grupo. Isso significa que você não vai conseguir usar o winptbr dentro de um charset UTF-8, por exemplo, porque já é outro grupo, tá? E no caso do TF-8, ele tem o UTF-8, o próprio TF-8, e tem o Unicode, e tem alguns outros também, tá? Mas os que eu peguei, por exemplo, são esses aqui, que já é mais que o suficiente para a gente poder entender, beleza? Então, o que eu preciso que você entenda? Cada charset desses aqui, até mesmo não incluído, existe sua particularidade. Primeiro, o Win1252 ele tem o tamanho de 1 byte por caractere. Isso significa que o máximo de caracteres que você pode usar para um campo desse aqui é 32.765, se eu não me engano. 567, 765, uma coisa assim. Já o TF-8, ele usa 4 bytes para cada caractere. Portanto, é 32.765 dividido por 4. Vai dar 8.000 caracteres, se eu não me engano, mais ou menos, tá? Então, você limita bastante a quantidade de caracteres que você pode colocar dentro de um campo do mesmo tipo. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Você também precisa ter o cuidado no tamanho de campos variáveis que você tem declarados dentro do seu banco de dados, baseado no seu charset. Beleza? Então, olha só. Aqui, eu criei esses charsets aqui e eu vou alimentar essa tabela agora com caracteres iguais para cada coluna, para a gente poder trabalhar com essa ordenação e ver qual é o charset mais adequado para a gente. Então, olha só, vem aqui na data. O ID eu não vou me preocupar porque é auto-incremento. Aí eu vou colocar aqui, ó, a letra A em todos, tá? Vou colocar no próximo registro a letra B em todos. Letra C no de baixo. C.
letra D no de baixo, tá? Letra E no de baixo. E agora, atenção, eu vou colocar um E acentuado aqui. Então, fica E, certo? E, 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 E. Eu vou dar uma seta para baixo e ele vai dar um post. Quando ele der um post, a gente vai ver um erro, olha só. String mal formado. Por quê? Porque esse caractere E com acento não existe em algum desses charsets, tá? E esse charset que não possui essa letra é o TF8. Então eu vou remover daqui a letra E acentuado, vou apertar uma seta para baixo e agora ele aceitou, beleza? Então vai ficar vazio nesses campos aí. E vou colocar o A acentuado nos demais também, tá? No caso do char, o TF8 também não aceita o A acentuado. Olha só, vou dar uma seta para baixo, ele também dá string mal formado. Porque esse caractere não existe para esse charset. Removi, beleza. Vou dar uma setinha para baixo aqui e vou colocar mais um caractere que é o cedilha, tá? Vou colocar aqui cedilha, cedilha, cedilha. Se eu colocar cedilha aqui também, vamos dar uma setinha para cima. Já não encontrou. Então vou deletar, deletei e pronto. Beleza? Vou comitar essa transação aqui. E agora a gente já tem a nossa tabela com alguns caracteres comuns e alguns caracteres especiais, com acento e no caso de cedilha. Beleza? Vamos trabalhar a ordenação desses campos aqui agora. Ó. Select from tipos charset t, t ponto, e eu vou pegar todos esses campos aqui. Inclusive o ID, tá? Peguei todos eles aqui. Ctrl Enter, que daí ele fica um embaixo do outro, tá? E aí eu vou fazer uma ordenação. Order by. Vou pegar pela segunda coluna, porque o ID eu não quero saber, certo? Eu só quero saber do campo texto mesmo. Vou ordenar pela primeira. Vou dar um F9 e olha só o que ele me trouxe. Ó. A, B, C, D, E. O A com acento veio depois do E. O cedilha veio depois do A e o E com acento veio depois. Beleza? Então, tá certo? Não, não tá certo, porque o A tinha que estar com A, o C tinha que estar perto do cedilha, o E tinha que estar perto do E. Certo? Porque não deixa de ser E, só teve o acento. Vou ordenar agora pela terceira coluna, que é o Win1252. Tá? Pela terceira coluna, que é essa daqui, ó, ficou a mesma coisa. Tá? Não teve alteração. O A, o cedilha e o E acentuado ficaram por último. Agora eu vou ordenar pela quarta coluna. Vou dar F9 aqui. E olha a diferença que a gente começa a ver. Eu tenho as duas letras A aqui, inclusive a com acento veio antes. Tenho a letra B, tenho o cedilha, tenho o C, tenho o D, tenho o E acentuado e tenho o E normal. Então, essa ordenação aqui, para mim, já me parece ideal. Justamente quem que ela é? A Win1252 PTBR, que é justamente para o Brasil aqui, nossa. Tranquilo? Só confirmando aqui, ó. Se a gente for olhar aqui nos campos, Win1252 PTBR. Agora vamos ver as UTF-8. O UTF-8 a gente só vai ter ordenação normal, porque ele não aceita caracteres especiais. Então a gente vai ter os vazios antes, certo? Vazio, porque vazio é nada, nada fica antes sempre, né? E a ordenação segue normal aqui. Como não tem caractere especial para ordenar, então não faz diferença. Então tanto faz eu pegar o 5 e o 6 aqui, que são as duas últimas colunas, e ele vai ter o mesmo resultado. Então a gente já viu que para a gente aqui, o melhor a ser utilizado é o charset Win1252 com colete WinPTBR. Beleza? Então tá. Meu banco de dados está sem charset definido como padrão. O que eu preciso fazer? Para que eu possa fazer isso, olha só. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer uma alteração de campo, só que essa alteração de campo ela é meio complicada, porque se você precisa alterar seu banco de dados inteiro, você vai ter muito trabalho que você vai ter que fazer individualmente, tá? A não ser que você faça uma aplicação que vai percorrer os campos todos e fazer alteração, tudo, mas de repente não é o caso. E essa alteração, ela não pode ser uma alteração direta, ela tem que ser uma alteração. Por exemplo, vou pegar o campo original, vou transformar ele para outro nome, vou renomear esse campo, vou criar um campo novo com o charset correto, depois eu faço um update do campo antigo para o campo novo e vou deletar o campo antigo, tá? E aí você tem que ter esse cuidado de que todos os caracteres que estão no campo antigo existem no charset do campo novo, tá? Porque se não existir vai dar aquele erro lá de string mal formado. Beleza? Então, o
que a gente precisa fazer aqui de uma forma que a gente consiga converter todos os campos do banco para um charset específico, redefinir o charset padrão do seu banco de dados. Olha só, primeiro tem uma particularidade. Essa tabela aqui, eu defini manualmente cada charset de cada campo, certo? Então isso daqui ele vai manter. Se fosse uma tabela que não tivesse definido o charset manualmente, por exemplo, olha só, se eu mandar criar uma coluna aqui, ó, vou criar nessa mesma tabela. Vou criar aqui, ó, char novo, tá? Vou deixar o nome dele de varchar e vou deixar até ele tamanho 10 aqui para não coincidir com os outros, né? E aí ele já assumiu o none. Então, o none, como por ser padrão, ele vai ser alterado para o novo padrão que vai ser criado, beleza? Então, olha só, terminei de fazer aqui a minha alteração de tabela. Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou extrair os metadados desse banco de dados, porque eu vou ter que recriar esse banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui no Tools e tem a opção aqui, ó, Extract Metadata do IBExpert, tá? Marco a opção aqui, ó, Extract All. Mando colocar, por exemplo, no script executivo, só para a gente poder ver, e mando rodar. E aí ele extrai os metadados para a gente. Então, beleza, aqui a gente consegue extrair os metadados do nosso banco para a gente poder criar. Agora, eu vou mostrar a outra forma que tem como fazer essa extração, e eu vou copiar essa daqui para a gente não perder, tá? Então, vou abrir aqui meu Notepad, né? Então, melhor na minha opinião. Vou colar aqui e vou colocar a linguagem SQL para ter as cores do negócio todo. Vou abrir uma nova guia aqui. E aí agora eu vou extrair da outra forma, que daí a gente vai usar o prompt de comando ferramenta ISQL. Eu já deixei aberto aqui na pasta raiz do Firebird 3.0, que é o que eu estou usando, tá? Então, olha só, o meu banco de dados, ele está dentro dessa pasta aqui, tá? Eu já vou usar isso daqui. Vou colocar uma barra aqui, vou copiar esse endereço todo aqui e a gente vai usar ele daqui a pouquinho, olha só. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui o ISQL, vou dar um tab para ele completar e vou usar o "-x". Tá? "-x" é para extrair os metadados. Para extrair os metadados, eu preciso dizer de onde que eu quero que ele extraia. Então, eu vou pegar o meu caminho de banco aqui, padrão.fdb, vou colocar assim, ó, entre aspas duplas, para evitar quebra de string por causa do espaço, né? 127.0.0.1 barra 3060, dois pontos, Ctrl V, que é meu caminho. Fecho aspas e vou dizer o meu usuário e senha, tá? "-u sysdba -p master key", tá? E para não extrair os metadados nessa tela preta aqui, eu vou extrair ele dentro de um arquivo. Então, "-o banco.txt", por exemplo, tá? Vou dar um Enter aqui e aí a gente já extraiu os metadados. Vamos dar uma olhada aqui, eu já deixei aberta a pasta aqui também, tá? Tem aqui, ó, banco.txt, vou abrir e eu tenho o meu script aqui de banco de dados, tá? Já tenho aqui pronto. E agora, olha só, esse outro aqui é o que eu tinha extraído lá do IBExpert. Então eu vou comparar um com o outro e olha só, ele tem algumas diferenças, né? Então aqui ele setou dialeto, set names none, esse names none teria que mudar, esse aqui do IBExpert, tá? E aqui a única coisa que ele tem de diferente é que ele tem o default charset aqui como none. Só que esse default charset a gente define na hora de criar o banco de dados. Ele deixou comentado o script de criação do banco, porque é opcional. Se eu vou criar ele por aqui, eu vou criar ele por outro lugar. No meu caso, eu vou criar pelo IBExpert, porque daí ele já registra lá e tudo mais. Tá? Então ele tem aqui generator, tudo. E a criação da tabela ele manteve, tá? Manteve o Windows 5.2, o Windows 5.2, o TF8, o TF8, e o none ele não colocou nada, tá? Olha só, na hora que eu criar o meu banco de dados e definir que o padrão dele vai ser o Windows 5.2 WinPTBR, aí isso daqui já vai passar a ser o padrão. Então, quem está sem nada vai passar a ser ele, e esse aqui continua sendo ele, tá? Agora, os que são diferentes vão se manter, normal. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui mesmo. Eu prefiro do ISQL, olha só a diferença. Ó, por exemplo, aqui ele gerou 28 linhas, olha no IBExpert, cara, gerou 81 linhas. Não sei se precisa de tudo isso, eles colocaram muito comentário aqui e tal. Muita enrolação. Então tá, eu gosto mais disso aqui que é mais simplista, mais direto. Então vamos vir aqui no nosso IBExpert, vou
cancelar essa conexão e vou criar um novo banco de dados. Então, create database. Vou colocar aqui, ó, 127, já até me deu o endereço, ó, 3060, que está rodando meu Firebird 3.0. Vou abrir uma pasta aqui e essa pasta eu vou colocar no mesmo lugar onde está aquele meu teste de charset, que é esse daqui, ó. Então, colei aqui e esse banco aqui eu vou chamar de novo, tá? Novo.fdb. Vou dar um Enter. Vou colocar aqui o usuário sysdba master key como senha. Aí aqui é o ponto crucial. Qual é o charset que você vai usar nesse banco de dados aqui? Eu vou usar o win1252, beleza? E o colate a gente já sabe, win_ptbr, que é aquele que a gente usou lá, tá? Vou dar um OK aqui, ó. Ele já está falando assim, ó, registrar esse banco depois de criar? Sim, então dá OK aqui. Ó, já reclamou, deixa eu ver o que eu errei. O usuário está errado aqui, ó, sysdba. OK, beleza. Então ele já veio aqui para registrar, vou colocar aqui Firebird 3.0. O alias, vou colocar aqui novo charset, tá? E é só isso, basicamente isso. Vou dar um OK aqui para registrar. Entro no meu banco e esse banco aqui agora não tem nada. Vou dar um Ctrl F12, tá? Que é o script executivo. Eu vou pegar aquele meu script que foi gerado pelo ISQL e vou rodar aqui no meu script executivo, tá? O de criação não precisa, lembrando, está comentado já. Não preciso definir o charset porque já está definido no padrão da conexão, tá? No banco já está definido qual é o default, beleza? E aqui vou rodar. Se eu quiser fazer o seguinte, ó, posso procurar os charsets, ó. Esses que não quero, eu posso mudar, beleza? Eu vou deixar assim mesmo, vou dar F9. Ok. Beleza. E agora eu vou vir aqui, ó, no F11, vou vir no Tables e tá aqui a minha tabela, tá? Ela tá sem dados ainda? Tá sem dados ainda, porque eu só extraí os metadados. Vou abrir aqui a tabela, aumentar ela, e olha só, vamos ver o que mudou. O que era none ficou tudo, ó, Win1252, WinPTBR, Win1252 e WinPTBR. Beleza. Isso aqui era tudo ou none ou já era o Win1252. E aí, aqui os UTF-8 continuaram. Eles continuam como era antes. E esse aqui que eu não tinha definido nada, que ele ficou como none, ele também pegou o Win1252 PTBR, porque é o padrão. Tranquilo? Então, essa é a forma que a gente faz para poder alterar o charset de algum banco de dados, tá? A gente precisa recriar ele, redefinir qual é o default, para que a gente não tenha mais problema de ordenação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Pegar os dados do outro banco. Como você trabalha com sistema, você já deve estar acostumado a fazer conversão de banco de dados, usando a sua ferramenta de preferência. E se você vai fazer uma conversão do seu banco para esse banco que é seu também, trabalho nenhum praticamente, né? Existe uma ferramenta que é a FBCopy, só que ela só funciona até o Firebird 2.1, tá? Para quem já está no 2.5, no 3.0, não vai funcionar, tá? Ela não vai conseguir replicar os dados, que é um pump que ela já organiza todas as tabelas dos registros de uma forma que não vai dar problema de filho órfão nem nada, e ele vai conseguir inserir tudo certinho. Mas é só até o Firebird 2.1. Então, eu vou deixar aí para você escolher qual é a sua ferramenta de preferência para poder fazer essa migração. No meu caso aqui, eu não preciso não preciso ter muito esforço. No meu caso aqui, eu não vou perder muito tempo, então eu posso pegar aqui a minha test charset, vou abrir a minha tabela aqui, por exemplo, tá? Minha tabela de dados, vou aqui nos dados, vou mandar exportar todos os registros aqui, posso exportar inclusive ID ou não, tá? Vou exportar ele como, ao invés de script executivo, como clipboard mesmo, tá? É uma tabela só que eu estou fazendo essa informação, então copio aqui, beleza? Está copiado, vou desconectar desta, vou conectar na novo charset, vou abrir o script executivo, colar, está aqui os meus registros, vou dar um F9. E agora, eu já posso fazer os meus selects em cima dessa tabela, select from tipos charset, ponto, vou colocar aqui, ó, onde era none, com certeza mudou para o charset Win1252. Então eu vou ordenar, order by 1, que é essa mesma coluna aqui, vou dar um F9, e aí a gente já tem a ordenação corretíssima
dentro desse banco de dados. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha entendido, Silvia, essa situação que você colocou, que agora é necessário fazer a recriação do banco para que você possa ter as suas informações sendo exportadas corretamente, tá? Justamente por causa do Share7. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like. Não esquece, porque isso é muito importante para eu saber se você está gostando dos conteúdos do canal ou não. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Até sexta. E o caractere de que... Não, nada a ver, irmão. Se fosse uma... que não tivesse definido os... Entendeu? Vou colar... Não vou colar porque tem um caminho. Existia... Na verdade existe... Tava ruim. Agora parece que piorou.